Capítulo 41. Simplesmente saindo. Quando Blue River e os outros deixaram a masmorra, Boomboat e Flower Lantern ficaram parados lá fora. Antes que o time aparecesse na TV, os dois já tinham prostrado-se diante de Lord Green em admiração. Eles eram os membros originais do time e eles claramente sabiam a força do time. Lord Green foi a principal razão do porquê eles quebraram o recorde da masmorra por 5 minutos. Flower Lantern, que tinha duvidado de Lord Green, sentiu-se extremamente envergonhado. Finalmente, ele murmurou: Você realmente é um deus. Eu, Corvin, eu não fui educado antes. Do outro lado, Boat perguntou a Thundering Light como eles limparam a masmorra. Thundering falou salpicando saliva para todo lado. Returning Cloud e Lunar Grace levantavam repetidamente suas sobrancelhas. Você poderia ser mais ridículo? Se você diz isso, então parece que nós limpamos a masmorra em 10 minutos. Ok, nós quebramos o recorde da masmorra. Ishio disse ao Blue River. Certo, certo. Forte, forte. Blue River concordou imediatamente. Irmão Ishio disse gananciosamente. Aqui, aqui. Os itens. Ishio disse. Que itens? Olhe para mim. Eu estava tão feliz que até me esqueci. Blue River finalmente percebeu que o outro lado estava falando dos itens prometidos. Bongoat, os itens. Blue River não tinha levado os itens. Só depois que Blue River teve certeza de que eles quebrariam o recorde, Bonboat foi pegar os itens. Em Glória, a movimentação do personagem, saltos e velocidade eram todos afetados pelo peso que levavam. Como resultado, quando iam para obter recordes de limpeza ou participarem de PK, eram os momentos os quais eles precisaram estar nos auges e os jogadores faziam o que podiam para limpar o inventário. Bonboat colocou os itens que Lord Green pediu no trade asterisco. Ishio aceitou os itens que foram colocados na caixa do trade. Surpreendentemente, haviam 72 resistentes sedas de aranha, 2 pingente mitre e 8 dentes afiados do lobo branco. Trade, sistema de negociação, transação ou trocas. O quê? Ishio estava boiando. Essa era sua proposta inicial e não era o negociado. Irmão, batemos diretamente o recorde de limpeza por 5 minutos. Você não sabe o quanto esforço poupou-nos. Blue River disse. Ah, entendi. Ishio não sabia se ria ou se chorava. Ele não precisava desses itens para vender, mas sim para atualizar a guarda-chuva das 1000 possibilidades. Ele propôs 72 no início apenas para poder pechichar, mas no final o outro lado ficou muito feliz e lhe deu os 72. Quem não queria presentes? Ishio certamente queria, então ele aceitou sem rodeios. E novamente, o que Blue River disse também fez muito sentido. Bater o recorde de limpeza por 5 minutos realmente economizou muito tempo deles. Caso contrário, senão, quantas vezes eles teriam que disputar com as outras guildas? Obrigado. Ishio disse. Não entendi que, irmão, olhe bem quando ele falou metade da frase, ele ficou frenético repentinamente. Saiu. Por que ele saiu? Depois de aceitar os itens, ele realmente saiu diretamente da guilda. Blue River estava prestes a pedir-lhe para ficar em sua guilda. Ele lhe deu mais itens por duas razões. Uma delas era para recompensá-lo pela limpeza da masmorra. E a outra foi porque ele reconheceu que Lord Green era um super especialista e mereceria ser subornado. Se eu soubesse. Blue River pensou com tristeza e indignação. Esse preço deveria ter sido um negócio para fazer amizade com ele. O que eu deveria olhar? Ishio, que já estava saindo, perguntou ao Blue River, que só falou metade da frase agora há pouco. Você tem algum espaço na sua lista de amigos? Vamos trabalhar juntos mais tarde. Blue River disse desanimadamente. Ok. Ishio disse. Irmão, se você precisar ir a uma masmorra e tiver faltando alguém, você pode me chamar e eu chamarei pessoas para você. Blue River disse. Ah, eu não preciso. Tenho outras coisas para fazer. Estarei retirando-me primeiro. Ishio disse. Alan tchau tchau. As bochechas de Blue River derramavam lágrimas quando ele enviou a mensagem ao Lord Green. Thundering Light, Boat e os outros viram a mensagem. Lord Green saiu da guilda no canal da guilda. Eles ficaram espantados. Quando o viram partir, recuperaram-se imediatamente. Por que ele saiu? Returning Claw perguntou. O trabalho já foi feito, então é claro que ele foi embora. Blue River disse infelizmente. Por que não o mantivemos? Boat perguntou. Com seu APM. Ele é mais rápido digitando do que falando. Blue River disse. O que isso tem a ver com APM? Todos ficaram estarrecidos. Blue River ficou estúpido de raiva. Pegar esse tipo de especialista que apenas depende de benefícios não daria certo. Com a habilidade dele apenas vindo ajudar-nos já demos benefícios para ele. Então ele não precisou pensar duas vezes.
É mais importante estabelecer um relacionamento. Bondwatch disse. Sim, eu originalmente pensei isso, mas Blue River concluiu melancolicamente. O que era originalmente uma maneira de estabelecer uma amizade na masmorra virou uma transação comercial. Ai ai, vamos usar uma armadilha de mel asterisco. Apresse-se e notifique o líder para fazer alguns encantamentos. Thundering Light disse. Armadilha de mel, algo para atrair alguém. Tosse tosse. Alguém tossiu. Então vamos combiná-lo com Lunar Grace. Thundering Light acrescentou. Lunar Grace permaneceu em silêncio e só olhou para Lord Green, que não tinha sumido da visão completamente. Lunar, por que você está olhando para essa direção? Hein? Poderia ser que você Flower Lantern rodeou o Lunar Grace 2 vezes. Você já está com vontade de fazer isso? Thundering Light disse. Lunar Grace não percebeu o que ele disse e disse calmamente: Vocês não perceberam que ele é muito forte. Todos ficaram estarrecidos e logo se calaram. Já somos considerados especialistas de primeira categoria em Glória, certo? Mesmo que a gente não seja, Blue River definitivamente é, né? Mas me parece que esse especialista é ainda melhor por um nível. Então em que nível de especialista ele estaria? Lunar Grace disse. Tosse tosse, tem muito tempo que não jogo em conta nível baixo. Blue River disse. Nós estamos todos em nível baixo. Lunar Grace lembrou. Sua arma definitivamente era melhor do que a minha. Acho que era uma arma laranja. Blue River disse. Ele ainda não escolheu uma classe. Lunar Grace lembrou novamente. Em suma, todos tinham seus pontos fortes e fracos. Bem, eu desisto. Temo que a habilidade dessa pessoa seja maior do que a minha. Blue River descobriu que ele não podia lutar pelo seu orgulho novamente. Mas tem tantos jogadores em Glória, como não haveria alguns especialistas escondidos? Não é como se tivéssemos visto cada um. Por exemplo, Popular Beach. Quando esse nome foi mencionado, todos ficaram repentinamente em silêncio. Eles sabiam que Blue River não gostava desse nome. Essa pessoa foi o foco de atenção recente da guilda do Riacho Azul. Ele não era conhecido antes. Mas em um curto período de tempo no domínio celestial, ele mostrou sua força em todos os tipos de batalhas. À medida que o seu valor aumentava nos olhos da guilda, seu equipamento melhorava cada vez mais. Muitas pessoas na guilda do Riacho Azul já discutiram se os 5 grandes especialistas seriam atualizados. Dos 5 grandes especialistas, aquele que mais foi comparado com o popular Beach foi Bluebridge Spring Snow, pois as classes 2 eram as mesmas. Ambos eram da classe Mestre das Lâminas. Mestre da Lâmina, por causa de seu estilo de jogo parecido com o Xi asterisco, eram a classe mais popular de Glória. O Xi é chinês simplificado, chinês letra, chinês tradicional, chinês letra, pinyin. O Xia é um gênero literário e cinematográfico originário da China que mistura fantasia e artes marciais ou ainda, basicamente, luta de espadas em um mundo medieval imaginário. O chinês letra significa marcial, militar ou armado e Xia chinês letra significa honrado, cavalheiro ou herói. E depois que discutiram sobre Popular Beach, ele não se tornou modesto. Ele mostrava frequentemente seus recordes de dano, recordes de kills, como um especialista batia na última batalha da arena, como duelava sozinho contra várias pessoas em uma área selvagem e assim por diante, tudo no canal da guilda. Ele claramente queria mostrar sua superioridade sobre Bluebridge Spring Snow, que quase o desafiou diretamente a um duelo numa batalha. Antes disso, Blue River recebeu uma ordem para ser líder no 10º servidor. Na guilda, já havia rumores dizendo que a guilda deu intencionalmente um lugar a Popular Beach afastando deliberadamente Blue River. Capítulo 42. Uma mercadoria que pode ser comprada. Blue River era alguém que se preocupava em perder a face. Ser zombado por Popular Beach fez com que ele sentisse seu orgulho cair. Finalmente, ele tomou a iniciativa de convidar Popular Beach e estava pronto para comparar notas na arena. Popular Beach esperara por essa oportunidade, então ele aceitou felizmente. Grátis. Comparar notas igual lutar. Os membros da guilda deles comparavam muitas vezes notas na arena. Mas os membros da guilda do Riacho Azul sabiam que essa batalha não era tão simples. Essa batalha decidiria quem tinha as qualificações para ser reconhecido como um dos 5 grandes especialistas na guilda do Riacho Azul. O resultado foi que essa batalha nunca foi concluída. Nesse momento, o líder da guilda do Riacho Azul anunciou que Blue River levaria alguns membros para serem os pioneiros no 10º servidor. Blue River saiu temporariamente do domínio celestial e começou a ocupar o novo servidor. A parte ruim foi que ele também foi temporariamente deixado de lado. A súbita aparição de Lord Green o fez pensar em Popular Beach. Seus amigos não sabiam o que responder. Silêncio. Blue River recebeu repentinamente uma mensagem. Ele abriu e viu que era Plantago Sil. Ah,
Porque o especialista saiu do nada depois de bater o recorde. Blue River ficou surpreso e disse imediatamente com raiva: Que vergonhoso. Você colocou um espião na nossa guilda? Não diga isso. Não é como se você não tivesse colocado nenhum espião aqui também. Plantado se respondeu. Eu ainda não coloquei. Blue River disse honrosamente e confiantemente. Os espiões mútuos eram realmente comuns. Mas ainda era o segundo dia do novo servidor. Blue River não tinha feito isso ainda. Se você for respeitável, é melhor não colocar nenhum. Plantago Cid disse. Blue River teve uma súbita ideia e respondeu: Ah, se você adicionar ativamente nossos jogadores, então você só pode culpar seus olhos imperfeitos. Plantago Cid recebeu a mensagem e ficou assustado. O que você quer dizer? Blue River não respondeu. Ti, eu sei que você está apenas tentando me assustar. Velho Blue, não use esse tipo de truque pequeno, é muito infantil. Plantado Cid comentou. Eu não tenho tempo para perder com você. Eu vou par. Blue River respondeu. Blue River foi fazer suas próprias coisas enquanto Plantago Cid ainda estava ali confuso. Quando o espião relatou que Lord Green saíra da guilda do Riacho Azul, ele riu alto. Enquanto ele estava se preparando para trazê-lo à sua guilda, ele recebeu a mensagem de Blue River. Mas quem teria pensado que Blue River diria uma linha frase digita tão peculiar? Era como se Lord Green tivesse saído propositalmente para que as outras grandes guildas recrutassem. Plantado Cid sentiu que Blue River estava deliberadamente mistificando a situação, mas não se atreveu a ter certeza absoluta. No que se refere aos espiões, não era tão fácil proteger-se contra eles nesse jogo. Ficar excessivamente confuso sobre isso só aumentaria suas preocupações. Mas Lord Green era diferente. Ele era um grande especialista. Se ele entrasse numa guilda, definitivamente seria alguém importante. Ele não era o tipo de pessoa casual. Se ele fosse um espião, então isso seria um desastre. Inglória teve uma vez que uma guilda não perdia para as três grandes guildas em força, mas foi destruída por espiões. Naquela época, todos os especialistas altamente respeitados da guilda eram espiões de outras guildas. Finalmente, quando a influência dos espiões amadureceu, eles se desmascararam e expuseram a verdade. Um grupo de jogadores saiu levando os itens da guilda, prejudicando grandemente a força dela. Mas o ataque ainda mais mortal foi que, quando a guilda começou a recuperar seu poder, as figuras do núcleo central também expuseram-se como espiões. No final, na hora mais crucial, outro grupo de jogadores saiu e eles perderam mais poder. Portanto, a guilda poderosa entrou em colapso. Depois desse evento, as guildas de glória tornaram-se extremamente cautelosas sobre seus principais especialistas. Quanto maior a guilda, mais cautelosos seriam. Além disso, no grande caso de espionagem, os campeões faziam isso em novos servidores. Os jogadores recém-recrutados na guilda começariam por baixo e lentamente criavam seu caminho para o domínio celestial. Essas pessoas eram tenazes e dignas de serem chamadas de maiores espiões de glória. E agora, esse Lord Green, de repente surgiu no 10º servidor e se tornou o foco da atenção. Esse tipo de pessoa sem dúvida seria disputado pelas guildas famosas. Mas essa pessoa poderia ser um espião? Hoje em dia, um espião teria realmente um perfil tão alto? Plantago Cid suspirou de tristeza, mas ainda assim decidiu entrar em contato com Lord Green. Contanto que ele tomasse precauções sobre quanto poder dar e então ficaria tudo bem. Lord Green, que tinha saído da floresta congelada, agora se dirigia à cidade de Touros. Floresta Congelada era localizada na fronteira da zona sudoeste. Cidade de Touros era uma cidade próxima, não importava em qual servidor um jogador fosse, esse seria o primeiro lugar que os novos jogadores que saíram da aldeia iniciante pisariam. Então nunca houve falta de animação. Depois que Lord Green saiu da aldeia iniciante, ele correu diretamente para a Floresta Congelada e não teve tempo de registrar a cidade de Touros como seu local de ressurreição. Nesse local, depois que ele morresse, ele ressuscitaria ali. Essa era uma das regras de Glória. A cidade de Touros não era grande, mas tinha todas as comodidades básicas. Ishio fez com que Lord Green fosse primeiro ao armazém e colou sua recém-obtida resistente seda de aranha e os outros materiais lá. Quando viu que seu baú tinha 88 resistentes sedas de aranha, Ishio só poderia rir e balançar a cabeça. Depois de deixar as resistentes sedas de aranha lá, os outros itens foram todos levados por Ishio para a livraria de material do editor de equipamento. Quando estava prestes a mexer no editor de equipamentos, uma mensagem apareceu repentinamente. Ele abriu e viu que era Seven Fields. Parabéns, irmão especialista. Antes, quando estávamos limpando a masmorra, vimos o seu recorde de limpeza da floresta congelada. Que incrível! Seven Fields enviou mensagens. Ah, não foi nada. Você se juntou à guilda do Riacho Azul? Seven Fields perguntou.
Não, eu apenas os ajudei a bater o recorde, então eu só me uni temporariamente. Eu já saí. Ishio disse. Hã? Seven Fields ficou surpreso. Quantas vezes você executou a masmorra? Ishio perguntou repentinamente. 2 vezes. Seven Fields disse. Você está precisando de uma pessoa? Eu ainda posso executá-la mais 3 vezes. Ishio ponderou repentinamente em primeiro atingir o limite de entrada. Nós precisamos? Claro que sim. Seven Fields ficou surpreendido primeiro, e em seguida recuperou-se imediatamente do choque. Irmão especialista ainda queria inesperadamente ir na masmorra com eles. Isso realmente era muito bom. Eu vou chegar aí logo. Ishio fez com que Lord Green saísse do armazém e fosse para a floresta congelada. Seven Fields e os outros eram apenas jogadores normais e não tinham as habilidades iguais aos dos especialistas da Guilda do Riacho Azul. Ishio teria limpado a masmorra mais rápido com os jogadores da Guilda do Riacho Azul, mas ele preferiu ir com Seven Fields e os outros. Ele viu a intenção da grande guilda de amarrá-lo nela. Ele também sabia que com a força da Guilda do Riacho Azul, eles poderiam facilmente fornecer os materiais para a guarda-chuva das mil possibilidades. No entanto, juntar-se a uma guilda significava que ele deveria ter algumas responsabilidades e compromissos com a guilda. A guilda providenciaria um time para masmorras, nível e missões completas. Mas por outro lado, a guilda também exigia que ele tivesse que ajudar os outros na masmorra, par e fazer missões. Ishio não queria ser amarrado desse jeito. Quanto aos especialistas de pico iguais a ele, não se juntar a uma guilda significava que ele teria a chance de cooperar com qualquer guilda. Hoje, ele ajudou a guilda do Riacho Azul a definir um novo recorde de limpeza. Da próxima vez, ele poderia ajudar a guilda Jardim de Ervas. Pessoas com alguma capacidade de julgamento perceberiam o valor de Lord Green. Todas as guildas que desejassem criar um novo recorde deveriam procurar pela ajuda dele. Destarte, tornar-se uma mercadoria que poderia ser negociado seria melhor do que se unir a uma guilda e se pendurar em uma árvore. Como isso não poderia ser mais atraente? Capítulo 43. Não precisamos de um clérigo. Seven Fields e os outros também acabaram de sair da masmorra. Sob a liderança de Endless Knight, a segunda metade da masmorra foi tranquila. Só com isso, poderia ser visto que a habilidade desse cara era maior que a deles e que ele era um especialista extremamente experiente. Mas Seven Fields e os outros não o elogiaram. Na verdade, eles não conseguiam nem o ver. Não era apenas em Merced Jade. Eles próprios já foram envenenados pelo Lord Green. Invest Knight já era considerado extremamente habilidoso entre os jogadores, mas eles não conseguiram ver a habilidade dele. Depois que eles saíram da masmorra, esse cara apenas ficou arrogantemente no lado dizendo vamos, podem despejar em mim elogios. No fim, ele recebeu uma mensagem. Você foi expulso do time. Pumpkin, satisfação áspera de traduzir essa última frase. Caralho, vergonhoso. Como você pôde expulsar-me? Endless Knight ficou enfurecido. Você não tem nada para fazer? Apresse-se e faça. Sevenfield disse. Agora eu não tenho. Endless Knight disse. Ah, desculpe-me, não há espaço do mesmo jeito. Temos um amigo vindo. Sevenfield disse. Endless Knight ouviu isso e seus olhos iluminaram-se. Ele comentou imediatamente. É o Lord Green? Isso te interessa? Sevenfields perguntou. No fim, Endless Knight recusou-se sair e ficou desavergonhadamente rodeando os quatro. Seven Fields ficou irritado e teve vontade de cortar esse cara em pedaços. Mas ele era um especialista da Guilda da Ambição Tirânica, por isso Seven Fields não ousaria fazer algo maligno. Se ele não queria ir embora, então qual era o seu propósito? Seven Fields supôs e chegou a uma conclusão. Ele não pôde deixar de ficar irritado. Se disputasse com esse cara, eles não ganhariam. Com sua força medíocre, eles já tiveram sorte de serem capazes de ir na masmorra com um irmão especialista algumas vezes. Agora, se um especialista da ambição tirânica escolhesse o irmão especialista ainda jogaria com eles. Eles só se conheceram por um dia e ainda não eram realmente amigos ainda. Quando seus pensamentos estavam em tumulto, a figura de Lord Green já se aproximou gradualmente. E Mercediade gritou, Deus. No jogo, quanto mais alta a voz, maior seria o alcance. Mas o problema era que o volume de som dependia de uma pessoa real para produzir. Eles estavam imaginando em Mercediade nesse momento, se ela estava na casa dela ou num cibercafé, ela realmente estava gritando. Isso, se houvesse outras pessoas ao redor dela, ela pareceria uma doida. Lord Green guardou sua lança da batalha como uma forma de saudação. Seven Fields e os outros já estavam correndo para encontrá-lo, mas Endless Knight correu mais rápido do que um coelho. Como hoje, ele já correra para frente. Você é o Lord Green. É uma honra conhecê-lo. Sou Endless Knight, um especialista da ambição tirânica.
In the Last Night apresentou-se. Olá. Ishio respondeu e depois se virou perguntando ao Seven Fields: é seu amigo? Isso, o irmão Seven Fields e eu nos tornamos bons amigos nessa masmorra. In the Last Night disse. Caralho, quem é você? Seven Fields nunca viram um cara tão desavergonhado. Irmão Seven Fields, não seja assim. In the Last Night disse. Seven Fields queria chutar esse cara até a morte. Ele primeiro enviou um convite de time ao irmão especialista enquanto gritava para o In the Last Night. Estamos indo. Vá fazer suas próprias coisas. Leve-me também, leve-me também. In the Last Night gritou repetidamente. Como ele era um especialista. Quando eles carregavam novatos no antigo servidor, até mesmo eles não eram tão desavergonhados como esse cara. Eles pelo menos digitavam. Sem vaga. Seven Fields disse. Ô irmã, você pode dar-me o seu lugar ao irmão? In the Last Night encontrara até o ponto fraco do time e incomodou desavergonhadamente Mercedes. E Mercedes era uma novata e nunca viram um cara tão sem vergonha, ela estava em uma perda. Sem saber o que fazer, pareceria que ela se comprometeria por causa desse cara, mas Ishio interrompeu repentinamente. Você é um clérigo? Ishio perguntou. Sim, minha habilidade é muito boa, especialista. Enquanto In Last Night dizia isso, ele mostrou aquela cruz prateada e brilhante. Seven Fields não reconhecia esse item, mas pudera ver que definitivamente era um bom item. Cruz de cristal, uma arma laranja. Ishio disse. Uau, você realmente é um especialista. Tem um bom óleo. Por que você não me leva junto? In Last Night elogiou. Não precisamos de um clérigo. Ishio disse. Pumpkin, satisfação áspera de traduzir essa frase. Morte instantânea. Essa foi uma morte instantânea. Uma morte instantânea de 5 palavras. O anterior In the Last Night animado ficou sem palavras. Seven Fields e os outros realmente adoravam o irmão especialista. Nós não precisamos de um clérigo. Uau, que eficaz. Se ele fosse trocado por um jogador normal e o jogador normal dissesse: Nós não precisamos de um clérigo, até mesmo Seven Fields diria que ele era um idiota. Mas irmão especialista era diferente. Se o irmão especialista dissesse que não precisava de um clérigo, então obviamente eles não precisavam de um clérigo. Clérigo, vá brincar em outro lugar. Entrem, entrem, entrem. Seven Fields disse em voz alta. Ninguém mais prestou atenção em In Last Night. In Last Night ficou ali como uma estátua e vira o time entrar na masmorra. Irmão especialista, como matamos? Seven Fields e os outros entraram e depois perguntaram diretamente ao Lord Green. Eu vou puxar e vocês apenas façam o melhor para dar danos. Ishio disse. Embora a parte mais difícil da investida em ondas fosse a habilidade do MT em puxar monstros, existiam também requisitos aos outros jogadores. Com esses caras, Ishio não confiara em seus danos. Com o especialista irmão ajudando-os, Seven Fields e os outros sentiram que limpar a masmorra seria sem problemas e tranquilo. Apenas a novata em Mercedjade não fora sensata e perguntou inesperadamente ao irmão especialista: Deus, podemos definir um novo recorde? Essa pergunta não era o mesmo de envergonhar-se. Não havia nenhuma maneira deles baterem um novo recorde. O problema não era o irmão especialista, e sim eles. Seven Fields e os outros sentiram-se envergonhados e ajudaram o irmão especialista a responder essa pergunta embaraçosa. Eles avançaram pela masmorra tranquilamente. Eles deram todos os itens dropados do chefe para Ishio. Só que se houvesse equipamentos das classes deles, Ishio entregava isso. Eles limparam a masmorra 2 vezes. O chefe oculto não apareceu e nenhum equipamento incrível dropou. Lord Green ainda poderia fazer a masmorra mais uma vez, mas Seven Fields e os outros já atingiram o limite de entrada. No final, quando saíram da masmorra, viram In Last Night de pé lá fora. Na primeira vez que eles limparam, esse cara já tinha ido embora. Quando ouviu os 5, In Last Night correu imediatamente. Não tem mais entradas. O pequeno Punk disse alegremente, o que deixou Seven Fields com uma vontade excepcionalmente forte de batê-lo. In Last Night sabia que eles só poderiam executar a masmorra mais 2 vezes. Eu ainda posso executá-la uma vez se Ishio honestamente. Que coincidência. Posso executá-la mais uma vez também. In Last Night disse. Sério? Ishio riu. Ainda há algo que é uma coincidência maior. Olhe, eu tenho 3 amigos que só podem executá-la mais uma vez também. Você não acha que isso é uma coincidência? In the Last Night disse. 3 jogadores vieram da multidão. O nome da guilda da ambição tirânica estava exibido acima de suas cabeças. Isso realmente é uma coincidência. Ishio disse. Visto que é uma coincidência, por que não vamos todos juntos? In the Last Night disse. Por que não estabelecemos um novo recorde novamente? Ishio perguntou. Ok, tudo bem.
Endless Knight ficou extremamente animado. Se vamos estabelecer um novo recorde, então tenho duas condições. Ishio disse. Diga. Primeira condição, eu cobro uma taxa. Ishio disse. Ah, isso é fácil. Endless Knight disse. E a outra? Nós não precisamos de um clérigo. Ishio riu. Capítulo 44. Taxas diferentes. A Sevenfields e os outros riram alto. Agora isso foi um ato. Anteriormente, Imercediade parecia um pouco insensata aos olhos dos espectadores quando ela gritou Deus. Mas dessa vez, o riso deles fizera os espectadores acharem que eles eram doentes mentais. Muitos jogadores que ouviram esse riso alto viraram-se para olhar. No final, eles viram um jogador chamado de Endless Knight digitando furiosamente cerca de 20 emoji de raiva na caixa de chat comum. O que aconteceu? Os jogadores perguntaram-se, mas ninguém sabia. Como resultado, eles andaram com seus personagens para chegarem mais perto a fim de ouvirem melhor. Então eles ouviram Endless Knight que tinha acabado de ficar furioso na caixa de chat moendo os dentes e dizendo: Então de que classe você precisa? 3 elementalistas de fogo com ataques mágicos maiores do que 430. Um nível 22 ou com boneca chururu auto-upada e uma bruxa que pode usar manto da sombra. A técnica deles precisa ser boa e suas mãos precisam ser firmes. Eles não podem cometer erros. Ishio disse. Pumpkin, quando tiver habilidades, estará referindo-se aos poderes e técnica referindo-se à jogabilidade da pessoa. Endless Knight olhou inexpressivamente. Levar 3 elementalistas, esse era um time com mais alto DPS. Os elementalistas tinham baixas defesa e saúde, e as bruxas só usavam armadura de couro que era um pouco melhor. Todo o time tinha ataque extremamente alto, mas uma defesa baixa. Um OT poderia significar destruição total. Com certeza, um time de zero erro. Zero erro significava que eles não poderiam cometer nenhum único erro. Quanto a esse tipo de exigência rigorosa, Endless Knight não teve muitas queixas, pois o recorde atual era 20-24-11. Se eles quisessem quebrar esse tipo de recorde, eles naturalmente precisavam usar métodos extremamente chocantes. Se um membro cometesse algum erro, então salvá-lo perderia muito tempo. Isso só resultaria com o fracasso do time. Talvez eu não consiga reunir um time nesse momento. Endless Knight disse. Na verdade, não apenas agora, eles não seriam capazes de reunir esses membros em tão curto período de tempo. Não apenas a ambição tirânica, as outras guildas não tinham 3 elementalistas de fogo com ataque mágico acima de 430. 430 de ataque mágico significava que a arma teria que ser um bastão de qualidade roxa de nível 20. Como poderia ser tão fácil encontrar um bastão roxo? Sem mencionar que tinha que ser um elementalista de fogo também. Atualmente, a ambição tirânica tinha 3 armas roxas de elementalistas, e infelizmente nenhuma delas era usada por um elementalista de fogo. Sem problemas. Quando reunir entre em contato comigo novamente. Ishio disse. Além disso, existem outras opções? Endless Knight disse. Nível 25. Ishio disse. O nível 25 era um reino completamente diferente. Novos equipamentos, novas habilidades, a força de todos aumentava. Para a masmorra floresta congela de nível 20-25, nos servidores antigos, todos os recordes foram feitos por um time de nível 25. Bem, eu te adicionarei primeiro como amigo, Endless Knight disse. Ok. Ishio e Endless Knight adicionaram-se como amigos. Depois que Endless Knight, que fingiu ser decente, tornou-se amigo dele, ele revelou sua verdadeira personalidade. Então não precisamos definir um recorde agora. Todos nós podemos fazer mais uma corrida. Por que não vem conosco para uma corrida asterisco? Pumpkin, corrida, termo usado para ir na masmorra. Caralho. Seven Fiels e os outros arfaram de surpresa. Essa pessoa era verdadeiramente um imortal, invencível, desavergonhado, ultra inigualável barata asterisco. Pumpkin, barata, pessoa sem honra, coitado das baratas veio. Ok, mas Ishio respondeu também. Então eu posso abaixar a taxa um pouco. Você precisa cobrar uma taxa por isso também? Não me diga que você cobrava uma taxa deles também? Endless Knight disse. Eu não cobrava uma taxa, mas todo o equipamento foi dado ao líder do time. E eu era o líder do time. Ishio disse. Tudo bem, podemos fazer o mesmo. Endless Knight disse com satisfação. Seven Fields e os outros ouviram isso e se sentiram extremamente desconfortáveis. Em seu time, todo o equipamento realmente era do irmão especialista, mas eles sabiam que o irmão especialista era gentil e honesto. Eles nunca lutaram por esses itens que convinham. Quando eles estavam na Caverna das Aranhas, ele até deu uma arma roxa para Sleeping Moon, um jogador que estava brigado com ele. Como você pode ver, eu ainda não mudei de classe, então eu quero todo o equipamento.
Ishio disse. São apenas alguns equipamentos, nada mais. Vamos lá, vamos seguir em frente. Endless Knight enviou repetidamente convites para o time. Todos foram automaticamente recusados pelo sistema, porque Lord Green ainda estava no time. Finalmente, Ishio saiu do seu time e fez com que Lord Green juntasse-se ao time de Endless Knight. O time era composto por um MT, um curador e 3 DPS. Quando Lord Green juntou-se, Endless Knight deu a posição de líder do time para ele. Então vamos. Ishio fez com que Lord Green dirigisse-se à masmorra. Vamos. Endless Knight levou os três e o alcançou. Ele ainda ficou muito satisfeito com esse resultado. Ele não estava preocupado com o recorde. Ele só queria ver o quão bom Lord Green realmente era. Gelo e neve flutuavam na floresta congelada. Todo lugar estava silencioso. Os cinco ficaram numa fila e ninguém se movia ou falava. Uma tela imóvel ficou lá por cerca de meio minuto. Bem, parecia que Endless Knight estava testando seus fones de ouvido. Por que você está indo por aí? Ishio perguntou. Alguém disse algo. Eu não ouço nada. Endless Knight disse. Eu não acho que alguém tenha dito algo, certo? Ishio disse. Ninguém disse nada. Os outros três concordaram. Por que você não está falando? Endless Knight disse. Você perguntou para quem? Você. Por que eu preciso falar algo? Ishio perguntou em resposta. Para liderar. Endless Knight disse. Eu estou liderando? Sim. Taxa de liderança. 20 emojis de raiva foram digitadas sermão. Você não está indo longe demais? Ah. Ishio riu. Qual é a taxa de liderança? Endless Knight descobriu que ele tinha encontrado a sua combinação hoje. Suspiro. Não há outro caminho. Quem me disse para fazer favor para esse cara? Endless Knight pensou com raiva. 10 cerdas de lobo branco. Ishio disse. Irmão, que mal. Os quatro disseram em uníssono. O cabelo do lobo branco não era cerda. A cerda tinha chance de cair pelo chefe oculto lobo branco da floresta congelada. Era considerado um material incomum. Eu não tenho que liderar. Ishio disse. Endless Knight ponderou um pouco. A fim de ver as qualidades internas de um especialista e sua técnica, ele tinha que ver a liderança por si mesmo. Como resultado, ele cerrou os dentes e disse: Tudo bem, mas só te darei depois que sairmos da masmorra. Eu não trouxe nenhum comigo. Posso confiar nas palavras dele. Ishio perguntou aos outros três. Grandes guildas não voltariam atrás em suas palavras. Por exemplo, depois que ele fez o acordo com Duo River, Ishio confiou em Duo River. Mas esse Endless Knight era tão escandalosamente sem vergonha, então ele tinha que expressar suas dúvidas. Você pode confiar nele. Os outros três disseram imediatamente. Ok então. Ishio respondeu. Apresse-se e vá. Endless Knight disse. Ok. MT puxe os monstros. DPCS subam. O curador ajude o MT. Ishio liderou. Os quatro olharam inexpressivamente e suas telas pareciam que ficaram novamente congeladas por meio minuto. É isso? Endless Knight perguntou. Claro. Que tipo de liderança é essa? Endless Knight desmoronou. Vocês são todos especialistas. Vocês deveriam saber o que fazer. Ishio disse. Endless Knight sentiu que foi enganado. Se ele usasse a rotina padrão, então seu time não precisaria de liderança. Todos poderiam jogar por conta própria e que eles ficariam bem. Isso não é bom. Eu tenho que me certificar que essas 10 cerdas de lobo branco valerão o preço. Não, isso não vai dar certo. Endless Knight reclamou. Você tem que nos guiar passo a passo. Ok, Ishio disse. Cavaleiro, puxe os dois goblins às 10 horas. Existem três possibilidades. Se os dois forem de longo alcance, chegue perto deles o mais rápido possível. Se você for atacado enquanto estiver aproximando-se, use martelo da Fênix descendo. Você será capaz de saltar sobre seus ataques e a onda de choque fará com que os dois monstros virem em si. Quando você chegar perto, puxe o agro de qualquer um deles firmemente. Se houver um de corpo a corpo e um de longo alcance, use o martelo da estrela derrocada para interromper o ataque do de longo alcance. Quando o de corpo a corpo aproximar-se, use repelir. Puxe primeiro o agro do de longo alcance. Se houver dois de corpo a corpo, use martelo da Fênix descendo e depois repelir em um deles. Estabeleça o agro do outro. Você entendeu? Nas bochechas do cavaleiro fluíam lágrimas, dando-me esses passos a passos de instruções. Você acha que eu sou um estúpido? Capítulo 45. Estratégia original. 3871. Esse foi o tempo de limpeza que Ishio fez com Endless Knight e os outros. Era um tempo normal, a média de limpeza da floresta congelada de um time com 5 pessoas era de 30 min. Não havia nada a dizer sobre o tempo,
Mas Endless Night ficou evaporando de raiva e moendo os dentes o tempo todo. Eles realmente deram uma taxa de liderança de graça. Do início ao fim, Lord Green nunca parou de liderá-los. Mas em vez de instruí-los como ele fez com o cavaleiro, simplesmente explicou-lhes uma estratégia comum. Se os quatro fossem novatos, então eles se beneficiariam com isso. Mas Endless Night e os outros correram a masmorra por nada. Em todo o percurso da masmorra, eles não viram nada de notável nele. No fim, ele levou os quatro especialmente de forma opressiva. Eles também eram considerados especialistas, mas essa estratégia era completamente comum. Realmente os fizeram parecer idiotas. Endless Knight sentiu que Lord Green fingiu intencionalmente, então ele e Endless Knight cometeu erros de propósito para revelar as qualidades internas do grande especialista. Em vez disso, o grande especialista explicou pacientemente quais foram os erros do Endless Knight. Você deve fazer isso e isso. Quando ouviu os seus três irmãos rindo baixo e furtivamente, Endless Knight entendeu que ele realmente foi feito de idiota. No fim, o único ponto notável foi que Lord Green não tinha escolhido a classe, mas fez tanto dano como os dois DPSS do time. Sua arma não era ruim, pelo menos. Mas o que era essa lança de batalha? Endless Knight nunca vira antes. Irmão, você está tentando enganar-nos. Endless Knight disse depois de sair da masmorra. Como você pode dizer isso? Eu liderei errado. Ishio perguntou. Endless Knight não sabia o que dizer. Embora sua liderança fosse comum, não havia motivo para implicar. Ele não se esqueceu de nenhum detalhe. Se não fosse por Endless Knight ter cometido erros intencionalmente, então não haveria erro em sua liderança. Isso dizia pelo menos que esse cara tinha fundamentos sólidos. Endless Knight tentou com todo esforço aceitar isso, e tentou ser o melhor pensando que a última corrida da masmorra não foi uma perda de tempo. Eu me beneficiei com isso. Eu me beneficiei. Você me dará as cerdas de lobo branco? Ishio perguntou. O rosto de Endless Knight fluía lágrimas novamente. Foi ele quem se beneficiou. Depois de receber as cerdas de Lobo Branco, Ishio disse adeus e saiu. O personagem de Endless Knight ficou parado. O jogador também estava na frente de seu computado em confusão. Repentinamente, alguém nas proximidades cutucou duas vezes. Endless Knight virou a cabeça e viu que era um dos membros do time que acabara de ir na masmorra com ele. Em sua tela não era o jogo, mas sim um post nos fóruns de Glória. Endless Knight aproximou-se e então ouviu a pessoa dizer: Quando eu ouvi liderar, eu pensei que algo me parecia familiar. Olha aqui. Endless Knight apenas vislumbrou isso e quase tossiu sangue. E caralhos de habilidades básicas, que caralhos que não tinha nenhum motivo para implicar, esse bastardo usou realmente um guia. Nenhuma palavra diferente. Claro que ele não se esqueceria de nenhum detalhe. Nós fomos enganados, o irmão disse. 8 cerdas de lobo branco. E em troca eles ganharam um guia de limpeza com 100% de avaliação com milhões de visualizações nos fóruns. Endless Knight sentiu-se ainda mais desamparado. Ele mesmo pedira para ser enganado. O outro lado não pediu para ir à masmorra com ele, mas ele mesmo forçou descaradamente. O outro lado não disse que ele lideraria, mas ele exigiu descaradamente que ele liderasse. No início, o outro lado não leu o guia, mas ele insistiu que o outro lado instruísse os passo a passo. Passo a passo. Mesmo com seu grupo de especialistas, eles não precisavam ser liderados passo a passo. Pensando nessas exigências, fez suas bolas doerem. Olhe, agora realmente doeu. Besta. Endless Knight moeu os dentes. Ele voltou ao seu assento e digitou furiosamente ao Lord Green. Irmão, você não é honesto. Você nos enganou usando um guia? Eu não faria isso. Eu escrevi esse guia. Ishio disse. Realmente. Endless Knight virou a cabeça imediatamente e perguntou ao seu irmão: Quem escreveu aquele guia? Esse irmão claramente não tinha notado isso. Ele voltou imediatamente ao primeiro post e disse: Konealton Leaf. Endless Knight ficou extremamente irritado. Ele se virou e continuou batendo em seu teclado. Por que você está se gabando? Esse guia foi escrito pelo deus Ikkyo. Sim, sou eu. Desavergonhado. Um maldito desavergonhado ao extremo. Endless Knight ficou completamente sem palavras. Eu tenho algumas coisas para fazer, então eu preciso ir embora. Entraremos em contato mais tarde. Endless Knight recebeu essa mensagem do outro lado. Fugindo, ele estava fugindo. Eram 3 da manhã. O que você tem que fazer? Endless Knight ponderou. No Clube Ciber Feliz Asterisco, Ishio estava levando algumas garrafas de Coca-Cola para os clientes. Pumpkin. Antes estava Happy Internet Club, eles mudaram para Happy Internet Cafe. Além de outros termos trocados toda hora, estou tentando manter os que usei e tentando reparar os que foram trocados. Maldita Gravitalis. A noite inteira foi tranquila. Às 7 da manhã, os clientes começaram a desligar os computadores um por um e foram embora.
o Lord Green dirigiu o Paul até o nível 21. Depois de sair da aldeia iniciante, subir de nível não era tão rápido. Primeiro, a experiência requerida aumentava por uma quantidade considerável. Em segundo lugar, havia um limite de entrada das masmorras. Embora os jogadores de nível 20 pudessem executar sem limites o cemitério dos esqueletos da aldeia dos iniciantes, eles perceberiam que a experiência ganhada no cemitério dos esqueletos fora reduzida consideravelmente como se estivessem 5 níveis acima da masmorra. Depois do nível 20, além das masmorras, os jogadores teriam que confiar em completar missões e matar monstros selvagens para subir de nível. No topo do ranking de nível do 10º servidor, Ishilville, Blue River, Endless Night, etc., tudo no nível 24. Sem dúvidas, todos eles contavam em jogar o dia e noite toda a fim de atingir esse tipo de realização. Havia uma diferença notável entre esses jogadores que eram nutridos por suas guildas e os jogadores normais. Debaixo dos jogadores de nível 23, quase não haviam jogadores no nível 22 e nível 23. Mas o nível 20 e 21 já eram os jogadores que trabalhavam arduamente no novo servidor. Por exemplo, jogadores como Lord Green e Seven Fields. Nesse curto espaço de tempo, eles já eram considerados loucos. A maioria dos jogadores ainda não saíram da aldeia iniciante. Bom dia, irmão I. Nesse momento, os irmãozinhos do turno da manhã e irmãzinha do caixa todo chegaram a tempo e cumprimentaram Ishio. Bom dia. Ishio desogou do jogo e desligou o computador do balcão. Todos estão ocupados. Sairei do trabalho. Ok. Depois de dizer olá a todos, Ishio esticou-se e voltou ao segundo andar dos quartos interiores. Quando abriu a porta, ouviu os sons de TV da sala de estar. Chefe, você acordou tão cedo. Ishio disse isso e entrou na sala. No fim, ele viu a TV e Shengu dormindo no sofá. Ela não estava usando o cobertor e estava encolhida como uma bola de camarão no frio. Chefe, você deveria voltar ao seu quarto e dormir. Ishio foi até ela e deu 2 palmadinhas nela asterisco. Shengu virou sua cabeça e relevou um olhar de ódio intenso por seu sono ter sido perturbado. Pumpkin, não pense em besteira. Ishio ficou impotente e viu que o quarto de Shengu não estava fechado. Ele entrou para procurar algo para cobrir Shengu e julgou subconscientemente o quarto de Shengu com alguns olhares. Ele descobrira que o piso da sala, paredes e tetos eram todos novos. Mas por outro lado, as decorações e cama pareciam muito fora de moda. Ishio não ponderou muito sobre isso. Ele pegou o cobertor na cama bagunçada de Shengu e cobriu-a. Desligou a TV e se virou para ir dormir no quarto deplorável do armazenamento. Capítulo 46. Glória é fácil. Shengu já não sabia quantas vezes ela tinha dormido no sofá enquanto assistia a TV. Geralmente acordava por causa do frio e então rastejava lentamente até a cama. Quando acordou hoje, descobriu que havia um cobertor caloroso envolvendo-a. O cobertor era muito familiar também. Era dela. Então a meia acordada Shengu achou que ela estava dormindo na sua cama. Ela envolveu confortavelmente o cobertor em torno de si mesma e virou seu corpo. Com um bang, ela caiu do sofá. Shengu ainda segurava o cobertor. Demorou um bom tempo para ela se recuperar do atordoamento. Só então ela percebeu que caiu do sofá. O sofá não era alto. Cair não resultaria em nada, só era engraçado. Shengu carregou o cobertor e subiu. Quando viu que a porta do pequeno quarto do armazenamento estava fechada, ele sabia que tudo isso foi feito pelo recém-chegado Ishio. Depois de colocar de volta o cobertor na cama, ela enxagou a boca e lavou o rosto no banheiro. Alguém tocou a campainha. Segurando a escova na boca com uma mão, Chingu foi abrir a porta. Ela viu uma menina que estava carregando todos os tipos de sacola sorrindo para ela. Oh, pequena Tan, você voltou. Chingu mordeu a escova e disse com a boca cheia de espuma. Sim, você acabou de acordar? Tan-ho, que tinha sacolas de todos os tamanhos, achou inconveniente pegar as chaves, então ela tocou a campainha. Como resultado, ela se deparou com Chingu com essa aparência. Eu dormi tarde ontem. Com a boca cheia de espuma, ela ainda insistia em conversar. Por que você não termina de escovar os dentes? Depois de Tandro entrar no quarto, ela guardou suas coisas em lugar conveniente enquanto Shengu foi ao banheiro. Ouvi dizer que você arrumou um novo funcionário? Enquanto Shengu escovava os dentes, Tandro reclinou-se para fora da porta e perguntou com a cabeça inclinada, olhando para o armazém fechado. Sim, eles lhe disseram. Os outros funcionários. Sim. Não há lugar sobrando para ele viver, então eu o deixei dormir lá temporariamente. Shengu disse. Ouvi dizer que só tem um dia que ele veio e já te deixou terrivelmente irritada? Tanho ouviu claramente um pouco das fofocas no andar de baixo. Shengu ficou sem palavras. Foi terrível. Ontem à noite, ela queria estrangular esse cara até a morte.
Por um lado, ele a deixou com raiva, mas por outro lado, ele colocou um cobertor nela. Coisas boas e coisas ruins, ele faz todas. O que é de errado? Tandhou viu que a mente de Shengu estava vagando e que ela não dissera nenhuma palavra. Nada. Ele é muito inglória. Shengu disse. Quão bom. Igual a você. Tandhou riu. Você está morta. Garota Shengu revirou os olhos. Falar sobre isso a deixava muito deprimida. Originalmente, Tandhou nem jogava Glória. Shengu tentou ensiná-la para que elas pudessem jogar juntas. Durante o PK na arena com sua conta Shazindase, ela explicou todos os atrativos de Glória para Tandhou. Como Shengu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ela foi derrotada muito miseravelmente por seu oponente. Mas Tandhou expressou imediatamente um deixe-me tentar, que fez Shengu sentir-se extremamente satisfeita. Na primeira rodada, Tandhou foi também derrotada muito miseravelmente. Ela então perguntou a Shengu alguns detalhes sobre como realizar algumas ações. Na segunda rodada, ela ainda perdeu. Como resultado, Shengu tomou a iniciativa e lhe explicou algumas táticas que o adversário poderia usar. Finalmente, na terceira rodada, Tandhou reverteu a situação e derrotou miseravelmente seu adversário. Isso é tão fácil. Tandhou virou a cabeça e falou em direção a Shengu. Seu olhar diante de extremo interesse já tinha desaparecido. Shengu parecia aborrecida. Uma jogadora completamente nova usou apenas 2 rodadas para familiarizar-se com os controles. Depois de entender uma tática, ela já pôde derrotar os outros. Shengu não sabia o quão bom era a técnica do adversário. Ela emprestou imediatamente uma conta de um cliente do cibercafé com a mesma classe do oponente com quem Tandhou lutara conta. Embora Shengu jogasse como lançadora, ela sabia um pouco sobre as outras classes. Ela era pelo menos melhor que uma pessoa que só jogou Glória por 3 rodadas, além de sua técnica hábil. No final, ela realmente perdeu para Tandhou. Shengu não queria acreditar. Tandhou, que não queria continuar jogando, foi forçada a lutar outra rodada contra ela. Embora Shengu ganhasse com dificuldade, ela perdeu mais do que ganhou. Sem dúvidas, Tandhou estava ficando cada vez mais sábio. E agora Shengu descobriu por que Tandhou podia, inconcebivelmente, derrotá-la. Velocidade de mão. Essa menina nasceu com uma velocidade de mão surpreendente. Naquela época, Shengu já jogava Glória por 3 anos e pensava que faltava apenas um pouco para ser uma especialista. No entanto, Shengu só pôde ficar infinitamente envergonhada. Talento. Isso era talento. Se alguém com talento não jogasse Glória, seria realmente um desperdício. Shengu deu o seu melhor para fazer com que Tandhou jogasse Glória. Mas no fim, ela falhou. Shengu explicou satisfatoriamente o encanto do continente de Glória Asterisco. Uma e outra vez, tudo o que Shengu viu foi Tandhou bocejando incessantemente como se estivesse a ponto de adormecer. Shengu tentou arduamente por 2 meses sem nenhum resultado. Finalmente, aconteceu um evento que a deixou completamente desesperada. Missão de desafio do Domínio Celestial. Para entrar no Domínio Celestial, os jogadores teriam que completar uma série de missões. Ela tinha algumas missões normais de matar monstros, algumas missões de matar chefes, algumas missões de procurar materiais e algumas missões de vitória na Arena PK. Mas a missão que fez as cabeças dos jogadores doerem mais ainda era o desafio de habilidade. O desafio de habilidade não só exigia que o jogador derrotasse o oponente, exigia também que o jogador fizesse ações num determinado nível definido pelo sistema. Por exemplo, um certo número de combos, dano total feito por um ataque por trás, número de pulos no ar que tinham que serem feitos, etc. Muitos jogadores ficavam presos nessa parte e não conseguiam passar, não importa o que fizessem. Shengu era uma. Ela ficou firmemente presa no desafio de habilidade e não conseguiu alcançar os requisitos, não importava o que fizesse. No final, Tandhou pegou seu cartão de conta. Depois de pesquisar por alguns dias, ela ajudou a terminar o desafio de habilidade do domínio celestial. Shengu ficou completamente sem palavras. Ela finalmente entendeu por que Tandhou não conseguia encontrar interesse no jogo, não importava o quanto ela tentasse. Isso era porque a maioria dos jogadores teriam que trabalhar arduamente para ganhar. Mas ela podia fazer coisas que necessitavam de trabalho árduo e prática sem dificuldade. Glória era chamado de Glória porque eles esperavam que os jogadores considerassem equipamentos, habilidades e todos os recordes como Glória. E os jogadores concordavam porque essas coisas eram realmente difíceis de obter e exigia trabalho árduo para obter. Mas quanto a Thunderhole, ela terminou o domínio celestial, no qual muitos jogadores ficaram firmemente presos em apenas alguns dias. Como isso poderia produzir algum sentimento de glória? Ninguém consideraria uma tarefa de segurar um copo d'água e bebê-lo como glória. Shengu estava desesperada, mas não queria desistir.
Nesses 2 anos, sempre que ela encontrava um oponente poderoso, ela arrastaria Tandhou para tentar. No fim, Tandhou virava a cabeça novamente e perguntava: Foi tão fácil? Se ela continuasse fazendo isso, então a face de Shengu não poderia permanecer mais. O outro lado apenas viraria a cabeça para os oponentes que Shengu não conseguia derrotar e dizia isso foi fácil. Era difícil para ela suportar isso. Como resultado, nos últimos meses, Shengu já não tentava com mais frequência. Mas dessa vez, depois de mencionar Ishio, os pensamentos de Shengu selados reacenderam mais uma vez. Repentinamente, lavou a boca e jogou a toalha. Com seus cabelos bagunçados, ela estava prestes a esmagar a porta de Ishio. Eu vou chamá-lo para você tentar. Ah, tudo bem. Tanhou puxou imediatamente Shengu. Ele não saiu do turno noturno e foi dormir. Vamos esperar até que ele se levante, ok? Ou pode ser. Shengu ponderou um pouco e largou temporariamente o assunto. Ela pegou sua toalha e estava prestes a ir banhar quando ela repentinamente ponderou sobre algo. Certo, as mãos dele eram como as dela, muito bonita. Capítulo 47. Eu estou jogando como um não especializado. Ajude-me a dobrar o cobertor. Eu trouxe o café da manhã. Quando Ishio levantou-se e lavou seu rosto, ele viu uma stick note asterisco. Depois de arrumar o quarto, ele foi até a mesa do quarto e olhou. Ele ficou sem palavras e sufocou de soluços. Eram 3 horas. Quem na Terra beberia leite de soja e comeria youtiao nessa hora? E eles estavam frios também. Stick note são aqueles papéis de notas que aparecem em filmes americanos, geralmente grudados na geladeira. Bota-lhe youtiao no Google Imagens. Mas apesar de dizer isso, a chefe trouxe isso especialmente e ela merecia receber face. Ishio pegou um youtiao e o colocou em sua boca. Depois de segurá-lo com a boca, ele saiu do quarto. O novo servidor de Glória continuou a aumentar os clientes do cibercafé. No entanto, o cibercafé era suficientemente grande e raramente todos os lugares eram preenchidos. Ishio virou-se e procurou um lugar livre na área de fumante, mas quando pôs a mão em seu bolso, descobriu que a caixa de cigarro estava vazia. Isso era muito mais doloroso do que comer o tchau frio. A parte mais dolorosa era que ele não tinha dinheiro. Como ele passaria o dia? Ishio sentiu que ele deveria pedir à chefe o seu pagamento antecipado. Embora comida e abrigo fossem dados, ele comia muito pouco. Em todos os dias, ele só fazia 2 refeições. Além disso, ele não sabia se ele economizara dinheiro suficiente para fumar. No entanto, pensando no ódio de Shingu por fumantes, Ishio sentiu que seria difícil para isso ocorrer. Enquanto ele deixava sua imaginação viajar, alguém bateu nas suas costas. Ele virou a cabeça imediatamente. Foi Shengu que deu um tapinha nas costas de Ishio. Com a virada da sua cabeça, o Youqiao em sua boca quase deu uma bofetada no rosto de Shengu. Shengu, com seu temperamento, começou a repreender imediatamente. Você segura cigarros em sua boca. Você segura Youqiao em sua boca. O que você não consegue segurar em sua boca? Você não pode usar suas mãos. Pensando em mãos, Shengu lembrou novamente o quão belas eram as mãos de Ishio. Se essas mãos fossem enegrecidas pela fumaça ou pela oleosidade do Youqiao, isso seria uma pena. Poderia ser que segurar cigarros e Youqiao na boca seria apropriado. Caralho, isso está fazendo minha cabeça doer. Shengu balançou a cabeça e olhou para Ishio. Venha comigo. Ishio seguiu Shengu até a recepção. Tandro estava sentada lá. Quando ela viu Shengu trazer Ishio, ela se levantou e sorriu. Tandro e Ishio. Shengu apresentou os dois. Bem, Tandro estendeu as mãos. Shengu olhou para essas mãos e sentiu inveja delas. As mãos de Ishio eram realmente bonitas, mas eram ainda mãos masculinas. Se essas mãos fossem as mãos de uma menina, elas seriam um pouco grandes demais. As mãos de Tandro eram verdadeiras mãos femininas. Qualquer adjetivo usado como jade fino, delgada, macia, ágil, etc. que pudesse ser usado para descrever as mãos de Tandro não seria excessivo. Oi, oi. Quando Ishio disse isso, o Youtiao estava enfiado em sua boca e ele estava mastigando violentamente, então a pronúncia não foi nítida. Quando viu Tanho estender as mãos, ele fez imediatamente o mesmo. Os dois apertaram as mãos. Tanho também prestou atenção nas mãos de Ishio e fez isso mantendo as boas maneiras. Enquanto eles apertavam as mãos, ela olhou rapidamente para elas. Depois, seu olhar fixou-se educadamente nos olhos de Ishio. Depois de um aperto casual, eles retiraram as mãos. Ishio não mudou sua expressão exteriormente, mas ficou muito espantado interiormente. Isso porque ele não imaginava que Tang-Ho seria assim. Sua aparência e figura eram todas excelentes, mas parte que a tornava diferente era a aura que ela emanava. Forma, aparência, roupas, não havia nada nela que fizesse as pessoas sentirem-se desconfortáveis.
Não importava de qual ângulo fosse olhado, ela era uma beleza imortal das lendas. A única parte diferente era seu cabelo curto. No início, parecia um pouco estranho, mas depois de vê-la mais algumas vezes, esse tipo de cabelo curto deixava o olhar dela mais puro e bonito. Mas o espanto de Ishio não era isso. Ele ficou espantado do porquê uma garota tão notável estaria disposta a trabalhar meio período em um cibercafé por 2 anos. Não importa o quão grande fosse o clube ciberfeliz, o único que se tornaria rico seria Shengu. Quanto aos funcionários regulares, o salário aqui não era ruim, mas não era um trabalho com perspectivas futuras. Gerente de rede, caixa. E jovem perseguiria esse tipo de trabalho por toda a sua vida? Esses eram apenas empregos temporários para que eles preencheram o seu que lhes faltava. Pessoas normais não iriam querer trabalhar por esses tipos de empregos por 2 anos. Sem mencionar uma garota tão notável como Tandhou. Venha, venha, venha. Vocês lutarão por uma rodada. Shengu não deixou Ishio continuar a pensar. Depois de introduzir os dois, ela foi direto para o assunto principal. Parecia que ela se conteve o dia todo para não arrancar Ishio da cama. Lutar. Ishio perguntou. Glória, onde mais você poderia lutar? Shengu disse. Oh, você sabe jogar Glória? Ishio perguntou a Tandhou. Não, eu não sei. Tandhou sorriu. Shengu ouviu isso e ficou extremamente infeliz. Se você não sabe jogar, então, e quanto a mim? Você realmente sabe. Eu sei apenas mais ou menos, isso é tudo. Tanho disse. Quão bom é mais ou menos? Ishio não entendeu. Não deu ouvido à modéstia dela. Ela realmente sabe jogar. Shengu já arrastara os dois até as estações. Pequena Tan, use minha conta Shazindase. Shengu disse e perguntou ao Lixio. E você? Você atingiu o nível 20 ontem à noite, certo? Escolheu qual classe? Eu ainda não escolhi. Ishio disse. O quê? Você não vai escolher? Eu estou jogando como um não especializado. Ishio disse. Não especializado? Shengu ficou estarrecida. Mesmo nos seus 5 anos, a era dos personagens não especializados já acabara. Ela só ouvira de alguns veteranos mencionando e usando as palavras, era apenas uma lenda. Como você vai jogar como um não especializado? E depois do nível 50? Shengu disse. Pumpkin, sem classe, o limite será o nível 50. Antes não podia, mas agora pode. Ishio disse. Como você vai upar? Shengu perguntou. Domínio Celestial. Ishio disse. Você está brincando? Shengu disse com os olhos arregalados. Você quer completar os desafios do Domínio Celestial no nível 50? Eu sou um mito, né? Pum, troquei incrível por mito. Mito, minha bunda. Shengu disse, um nível 50 desafiando o domínio celestial. Shengu tentou analisar o quão difícil seria. Mas depois de um momento ela não chegou a nenhum lugar porque era realmente muito difícil. Ela nem sabia por onde começar. Se você quer ver isso, então por favor não me demita. Ishio riu. Você está louco. Shengu concluiu. Ishio riu e logou em sua conta. Eu sou apenas nível 21. Eu vou jogar contra o seu nível 70 no campo fixo. Você quer usar essa conta péssima? Os olhos de Shingu arregalaram-se. Então o que eu uso? Ishio não entendeu. Eu vou emprestar qualquer classe que você queira. Essa foi a razão pela qual Shingu perguntou qual classe Ishio escolheu. Shingu tinha muitos clientes frequentes, então ela tinha certeza que poderia emprestar uma conta para usar temporariamente. Não especializado. Vá catar coquinho. Tanho olhou para os dois, era muito interessante. Ela descobriu que ele realmente era igual como os outros descreveram. Essa pessoa era realmente boa em deixar Shengu irritada. Nós podemos lutar casualmente por uma rodada. Não há necessidade de ficar tão séria. Tanho disse. Exatamente. Ishio concordou. Como um nível 21 e um nível 70 vão lutar? Shengu perguntou. Campo fixo. Ishio disse. Shengu ficou sem palavras. Campo fixo era usado para a prática. Vitória ou derrota não seria registrada. No campo fixo, o sistema corrigiria todos os atributos e equipamentos. Depois de ser corrigido, não importava se fosse um nível 21 e um nível 70, os atributos deles seriam os mesmos. Mas mesmo se os atributos fossem fixos, a diferença na quantidade de habilidades que eles tinham não poderia ser mudada. Um personagem de nível 21 não teria habilidades que eram aprendidas depois desse nível. Isso não poderia ser corrigido. Mesmo se um nível 21 e um nível 70 lutassem no campo fixo, o nível 21 ainda ficaria em desvantagem. Você se esqueceu. Eu sou um não especializado. Nível 21 e nível 70 não faz diferença. Ishio disse. Shengu finalmente entendeu. Correto.
Se fosse um personagem não especializado, o nível não importava, isso porque os personagens não especializados não poderiam aprender habilidades acima no nível 20. Capítulo 48 Variações incontáveis. Ok, hoje abrirei meus olhos e verei se chamado personagem não especializado. Chengu disse. Desde quando ela começou a jogar Glória, personagens especializados já eram extintos. Crie uma sala, ok, escolha esse mapa, certo, o menor. Chengu estava atrás de Tandho apontando. A arena de Glória era um servidor junto. Depois de entrar na arena, um jogador poderia duelar contra outros de servidores diferentes. O personagem teria o número do servidor ao lado do nome. Start, mesmo aqueles com o mesmo nome seriam diferenciados. Convide ao Lord Green. Certo, essas duas palavras. Chengu disse. Tandho enviou o convite e o sistema avisou. O jogador que você convidou não está na arena. O que você está fazendo? Apresse-se. Chengu gritou. Espere um pouco. Deixe-me usar meus pontos de habilidade. Lord Green upou na noite passada. Par, limpeza de masmorra, missões, ele acumulou muitos pontos de habilidade e não teve tempo de usá-las ainda. Tão lento. Chengu murmurou para si mesmo. Embora ela estivesse preocupada, Tandho por outro lado estava calma e sem pressa. Ela olhou para o equipamento de Shazingazi. Você obteve recentemente algum equipamento bom? Embora ela não o jogasse, seu conhecimento de Shazingazi não era menor do que o de Shengu. Afinal, Shengu gostava de falar disso. Não, como poderia ser tão fácil? Ao passo que Shengu respondia, ela olhara impaciente para Ishiu, mas o viu acenando as mãos sorrateiramente para ela, sugerindo que ela fosse até ele. O que você está fazendo? Shengu murmurou para si mesma enquanto caminhava. Para querer especialmente que eu lute contra ela por uma rodada. Você não tem nenhum motivo especial, né? Ishiu perguntou em voz baixa. O que você acha? Eu não sei, é por isso que eu estou te perguntando. Você não precisa que eu a deixe ganhar, né? Ishiu disse. Deixar. Diga depois que você a derrotar. Shengu disse. Ok, ok. Ishiu balançou a cabeça e fez com que Lord Green entrasse na arena. Pronto. Tandho convidou e Ishiu aceitou. Shengu correu e ficou atrás de Tandho. No entanto, Ishiu não estava com pressa. Ele esticou o pescoço e perguntou: Apenas lutar assim? Você não quer fazer uma pequena aposta? Que aposta? Shengu não entendeu. Por exemplo, um maço de cigarros. Ishiu sugeriu. Shengu quase morreu de raiva. Bem quando ela estava prestes a berrar, Tandho disse alegremente: Ok, eu não fumo e eu não tenho nenhum cigarro. Vamos apostar 100 yuans. O que você acha? Ok, ok. Ishiu concordou de bom grado. Então, eu testemunharei. Aqui está 100 yuans. Tandho tirou 100 yuans e o deu a Shengu. Ambos concordam. Shengu ficou surpresa. É apenas por diversão. Tandho riu. Ok. Shengu pegou alegremente os 100 yuans de Tandho. E você? Isso não é nada. Eu tenho aqui uma caixa de cigarro rara. Você ficou louco de pobreza, né? Shengu realmente estava feliz e riu. Ela tirou 100 yuans e acenou na frente dele. Irei te emprestar e deduzirei do seu salário. Ok, ok. Eu o devolverei em breve. Ishiu disse. E confiante. Estamos começando. Tandho disse. Comece, comece. A cena mudou e os dois entraram na arena. O mapa era a menor cena. Os adversários estavam em lados opostos. Shengu serviu-se como uma técnica fora da cena. Ele ainda não escolheu uma classe. Isso é chamado de um personagem não especializado. Ele terá muitas variações de habilidades. Olhe para sua arma. Você pode descobrir qual habilidade de classe que ele vai usar. Tandho respondeu. Embora ela não jogasse Glória oficialmente por mais de um ano, ela jogara muitas rodadas de PK para Shengu. Ela sabia de todas as classes. Então, como se chama a arma que ele está usando? Tandho apontou para a tela. Isso Shengu olhou por um longo tempo, mas ela não a reconheceu. Ela perguntou diretamente: Que arma você está usando? Desavergonhada. Ishiu disse: Você ainda pergunta? Parece um guarda-chuva? Tandho fez com que Shazingazi caminhasse alguns passos para frente e aumentou o zoom. Guarda-chuva. Não existe esse tipo de arma. É uma vassoura, né? Shengu inclinou-se também para olhar. Estou indo. Enquanto Ishio dizia isso, ele fez com que Lord Green corresse em linha reta na direção de Shazingazi. Tandho realmente reagiu rapidamente. Quando Lord Green moveu-se, ela já moveu o mouse em um instante e disparou com precisão. Mas num borrão, Lord Green tremeu o asterisco e evitou o tiro. Shengu, que estava assistindo ao lado, sabia que esse movimento era chamado de vibração Z.
A teoria era simples, mas era extremamente difícil conseguir fazer isso numa batalha real. Pumpkin, imagina um pisca-pisca, é mais ou menos isso que acontece com a imagem do personagem Lord Green. Depois de desviar do tiro, Lord Green aproximou-se. Ele abaixou seu corpo e deslizou chutando Shazin-Ghazi. Que esperto! Shengu ficou profundamente comovida. Embora o deslize chutando fosse uma habilidade de atirador, era uma habilidade corporal, então a arma não importava. Esse ataque ainda não revelou que tipo de arma ele estava usando. Sem dúvidas, a velocidade de mão da Tan Ho não decepcionou as expectativas de Shengu. Antes do ataque do deslize chutando, Shazin-Dazi rolou e saiu do caminho. Ela se levantou rapidamente e se preparou para usar uma habilidade corporal para contra-atacar. Seu desvio, movimento e ataque foram todos realizados com extrema rapidez. Quem adivinharia que repentinamente a tela piscaria com uma luz branca e brilhante? A mão direita de Lord Green tirou uma espada afiada daquela arma desconhecida em sua mão esquerda. Essa luz brilhante não era tão simples como sacar uma arma. Essa era uma habilidade do mestre da lâmina, saque da espada. Esse ataque surpreendeu Shengu. Mesmo que ela quisesse mudar de ação, ela tinha medo de que sua velocidade de reação fosse muito lenta. Ao contrário dela, a mão esquerda de Tan Ho já bateu no teclado 2 vezes. Sua mão direita empurrou o mouse. Chazingazi saltou para trás e se preparou para disparar outro tiro. Esse movimento esquivou do ataque da habilidade saque da espada e ainda contra-atacou disparando. Depois de disparar, usou o recuo e voou para trás aumentando a distância. Isso era praticamente matar 3 pássaros com uma pedra. Quando Shingu queria gritar bom, ela não imaginava que depois que Lord Green usasse saque da espada, sua espada já retornaria para sua bainha. Ele aproveitou a oportunidade para encadear a espada cinto bainha e perseguiu Shazin-Gazi no meio do ar. Nesse momento, ele já se aproximara. Essa mudança foi ainda mais rápida. Shengu não conseguiu descobrir que tipo de mestre da lâmina atacava usando uma bainha para esmagar. Mas ela sentiu que ainda havia um pouco de distância entre Shazin-Dazi e Lord Green. Então, a coisa que se parecia com uma guarda-chuva nas mãos do Lord Green abriu-se. Num instante, o guarda-chuva virou e os ossos do guarda-chuva viraram de cabeça para baixo. Eles se concentraram na ponta como se fosse uma lança e em seguida esfaquearam Shazin-Dazi. Imediatamente em seguida, Lord Green virou o punho. Essa lança desenhou um semicírculo levando Shazin-Dazi junto com ela e a virou de cabeça para baixo, sua cabeça para baixo e pés para cima. Shengu ficou chocada, porque não se tratava de um ataque comum. Essa era uma habilidade chamada de Círculo Girando, uma habilidade do Mago de Batalha. Essa não era uma habilidade rara entre os personagens não especializados, mas o problema foi que Lord Green usou aquela coisa para usar um saque da espada, então deveria ser uma arma das classes espadachins. Como poderia de repente transformar-se numa lança do Mago de Batalha num piscar de olhos? Tandro ficou mais atordoada com a técnica dele. Depois de lutar um pouco, ela realmente era mais lenta por um nível. Isso era algo que ela não esperava. Devido à Glória ser um jogo de perspectiva em primeira pessoa, esse tipo de habilidade como o círculo girando era relativamente intenso. Ter o céu e a terra virando de cabeça para baixo num instante destruía o senso de direção das pessoas, fazendo com que a vítima sentisse-se contrariada. Shengu poderia ser considerada uma veterana experiente, então agora ela não ficaria confusa. Mas Thunderhole só jogava ocasionalmente. Embora ela tivesse uma velocidade de mão extremamente alta para carregá-la, esse tipo de mudança súbita de ponto de vista era demais para ela. Ela descobriu apressadamente a direção e virou de volta seu corpo. Mas inesperadamente Shazin-Dazi foi incapaz de virar seu corpo. Seu personagem levantou a cabeça para olhar. Um dos pés de Lord Green a pisara, enquanto o outro estava no chão. Aquela coisa na mão tinha voltado à sua forma original. Dessa vez, parecia uma posição corpo a corpo. Shengu e Tandro finalmente viram que era realmente um guarda-chuva e que a ponta do guarda-chuva estava direcionada à cabeça de Shazin-Dazi. Os dois ainda não se recuperaram do choque quando a ponta do guarda-chuva desencadeou uma língua de fogo. Pen pen pen, uma sequência de sons de armas atingiram a caída Shazin-Dazi. Habilidade de atirador da classe franco-atirador, castigando. Capítulo 49. Você realmente não sabe jogar. Merda, o que é essa coisa? Shengu ficou estarrecida. A arma nas mãos do Lord Green era uma trindade. Espada, lança, arma de fogo. Uma arma que se transforma. Comparada a Shengu, Tanhou que não sabe muito sobre Glória não ficou assustada com isso. Seus dedos saltaram rapidamente e Shazin-Dazi e usou um Ron 12 Ki. Pumpkin, bota no YouTube. Depois que Lord Green saltou para esquivá-lo, Shazin-Dazi ergueu as mãos e usou um míssil anti-tanque. Tanhou agiu rapidamente. A habilidade também foi lançada rapidamente.
A distância entre Lord Green e a explosão era próxima, e Lord Green recebeu a explosão de frente e se transformou numa nuvem de fumaça. Tandho e Shengu ficaram surpresas. No campo fixo, os jogadores não poderiam ser mortos assim num instante. Mesmo que fossem, o jogador morto deixaria um cadáver. Como ele poderia transformar-se numa nuvem de fumaça? Vai dar merda. Quando Tandho percebeu, já era tarde demais. Com um asterisco penga asterisco, o sangue saiu do pescoço de Shazin-Dazi. Habilidade de assassinos. Corte na garganta. Essa habilidade precisava ser usada por trás do alvo, adicionando ao ataque de costas que ignora a armadura, mesmo que fosse uma habilidade de baixo nível, ainda causava danos consideráveis. Quanto ao Lord Green, que se transformou em fumaça pelo míssil anti-tanque, as duas entenderam muito tarde que era a habilidade de ninja, técnica clone da sombra. Depois de esquivar-se do Rondoze Kick, ele usou uma habilidade. Ele deixou o clone na frente dela, enquanto o seu corpo real ficou atrás do corpo dela, completando o corte na garganta. Tandho, que tinha sofrido ataques várias vezes, agora tinha um olhar de concentração sobre ela. Depois de uma série de sons tocando, Shazin-Dazi voou pela flor de sangue como uma flecha. Ela completou uma volta de 180 graus no ar. Nem meio a metro acima do chão, ela mostrou sua técnica excepcionalmente rápida. Seu mouse moveu-se rapidamente procurando um alvo para disparar. Mas quando seu personagem girou, viu somente uma luz de espada que cortou uma direção dela, levando-a junto de uma névoa sangrenta. Classe de espadachim, habilidade de berserker, montanha em desmoronamento. Embora essas habilidades aprendidas por personagens não especializados não tivessem os bônus de dano ganhos se fossem feitos pelas classes originais das habilidades, os efeitos originais não mudariam. Montanha em desmoronamento cortou em direção a Shazin-Dazi. Depois de bater no chão, houve um efeito de jogar para cima. Lord Green aproveitou rapidamente a oportunidade e deu uma joelhada, esmagando Shazin-Dazi para cima. Com o balanço da guarda-chuva das mil possibilidades, a Shazin-Dazi no meio do ar recebeu tiros rapidamente. Shengu e Tandho estavam além de familiarizados com essa habilidade. Essa é uma habilidade de lançadora, churrasco. Gradas, criativo esse nome, não? Churrasqueia ele. Depois de Shazin-Dazi, que acabou de ser assada asterisco por um tiroteio cair no chão, ela se levantou imediatamente para lutar novamente. Mas quando seu personagem girou em círculo, ela não pôde encontrar a figura de Lord Green. Em vez disso, ela viu um goblin verde atirando pedras nela. Tandho e Shengu entraram em colapso. Essa era uma habilidade de invocador da classe de mago, invocando Pet. Grados, eu entendi, hein? Levantando as mãos, ela bombardeou o goblin quando o Lord Green caiu repentinamente do céu pisando em cima da cabeça de Shazin-Dazi. Classe de lutador, habilidade de atacante, selo da águia. Tandho já não tinha a mesma atitude anterior, apenas por diversão. Depois de ser pisada, Shazin-Dazi apontou sua arma para o céu, pronta para derrubá-lo. Mas para sua surpresa, a ponta do guarda-chuva de Lord Green apontara para ela mais uma vez. Uma língua flamejante disparou e mais sangue jorrou da cabeça de Shazin-Dazi. Lord Green usou o recuo da arma e voou facilmente para trás com o fogo aéreo. Combate próximo era desvantajoso para lançadoras. Tandho queria usar o fogo aéreo o tempo todo para aumentar a distância, mas dessa vez, o adversário inesperadamente tomou a iniciativa de distanciar-se. Depois de ser atingida várias vezes, Shazin-Dazi não tinha muita vida sobrando. No entanto, Lord Green nem sequer parecia que foi tocado. Tandho não desistiu da esperança e se preparou para continuar atacando. Quando Li Xiu disse, "Que tal parar de lutar?" "Por quê?" Tandho perguntou. "Acontece que você realmente não sabe jogar." Li Xiu disse. Tandho não sabia o que dizer. Além de Shengu explicando entusiasticamente algumas coisas para ela, ela realmente não sabia muita coisa. Mas mesmo assim, apenas contando com a sua alta velocidade de mão, ela ajudou Shengu a derrotar oponentes que Shengu não conseguia vencer. Ela tinha até completado o desafio de habilidade do domínio celestial, que era difícil para a maioria dos jogadores. Tandho podia dizer que não conhecia Glória, mas ainda era extremamente forte. Foi por isso que Shengu queria convencê-la a jogar por todos os meios possíveis. Mas também foi por isso que ela não estava interessada no jogo. Muitas pessoas faziam coisas porque achavam fáceis. Mas Tandho era diferente. Não conseguia concentrar-se em coisas que achava fácil. A atormentada Shengu também percebera isso. Ela era uma garota extremamente competitiva. Uma vez que ela encontrasse um desafio difícil, sem encorajamento de terceiros, ela não pararia até que ela superasse isso. Por exemplo, quando ela tentou o desafio de habilidades do domínio celestial na conta Shazin-Dazi, Tandho falhou também muitas vezes antes de ter sucesso.
Nesse curto espaço de tempo, a quantidade de movimento que ela fez parecia 100 vezes maior do que o amor de Xingu por Glória. Xingu pensou que dessa vez, Tandhou ficou comovida. Mas quem adivinharia que depois do desafio de habilidade, Tandhou perderia rapidamente o interesse em Glória. Em par por equipamentos e assim por diante, Tandhou não levava os itens tesouros a sério. No fim, Tandhou viu Glória como sendo fácil demais. A fim de despertar o interesse dela, a impressão dela do jogo deveria mudar. Foi por isso que Xingu continuou procurando adversários que Tandhou não pudesse derrotar, a fim de fazê-la perceber a dificuldade do jogo. Mas isso realmente piorou. Toda vez que Tandhou conhecia um especialista famigerado na arena, ela o derrotava rapidamente. Esses tipos de nomes de celebridades, aqueles jogadores profissionais, Xingu não sabia quantas vezes ela explicara a Tandhou. Mas Tandhou só riu, não acreditando nela. Sem escolha. Fatos falavam mais alto do que palavras. Mas onde Xingu encontraria um especialista? Quando Tandhou voltou, Xingu continuou pensando em deixar Ishiu testá-la. Xingu não sabia exatamente o quão forte Ishiu era. No entanto, ele já esteve no círculo profissional, então ele tinha que ser mais forte do que os jogadores normais. Na pior das hipóteses, Tanho apenas diria fácil demais novamente. Essa era a intenção original de Shengu, mas toda vez que ela entrava em contato com Ishiu, ele sempre a deixava louca. Furiosa, Shengu esqueceu sua intenção original e ficou atrás de Tandhou, esperando que Tandhou destruísse Ishiu tiranicamente para liberar sua raiva. Mas no final, Tandhou foi estancada, sem ter chance de retaliar. Só depois de Ishiu dizer que ela não sabia jogar, que ela finalmente se lembrou. Não sabe jogar? Shingu sentiu que essa observação era um pouco excessiva demais. Se isso fosse considerado não sabe jogar, então, e quanto aos oponentes que Tan-Ho derrotou? Além disso, esse cara não era muito forte. Ele suprimiu Tan-Ho completamente do início ao fim. Um jogador do círculo profissional realmente estava num nível diferente. Normalmente, quando assistia à gravação de competições, não parecia que eles fossem ao P asterisco. Parecia que ainda era problema dos oponentes. Jogadores profissionais contra jogadores profissionais eram todos oponentes equilibrados, por isso não parecia diferente de quando os jogadores normais lutavam. Overpower, dominante, muito poderoso. Ishio, que estava sentado perto, já se levantara. Ele balançou a cabeça e disse: Sua técnica é muito rápida, mas a coordenação entre as mãos esquerda e direita é uma bagunça completa. Quando seu ponto de vista muda repentinamente, sua adaptabilidade e julgamento quase se tornam zero. Sua compreensão quanto aos equipamentos e às habilidades não são suficiente. Sua experiência de combate real é muito pequena e suas táticas são muito rígidas. Como isso poderia ser considerado saber jogar? Se você quiser me derrotar com essa habilidade, então volte daqui 100 anos. Capítulo 50, de novo. Ei, você está indo longe demais. Xingu ficou um pouco zangada. Embora ela realmente tivesse procurando alguém para irritar Tandhu, ela realmente não pensou que Ishio não diria nada de bom sobre ela. Ele realmente precisava ir tão longe. Oh, desculpe-me. Ishio disse. Eu exagerei um pouco. A parte dos 100 anos é apenas um exagero. Você realmente não precisa de tanto tempo. Ao ouvir a primeira metade do que ele disse, Xingu ficou surpresa por ele realmente admitir seu erro. Mas depois de ouvir a outra metade, ela ficou tão furiosa que seu nariz quase ficou torto. Você simplesmente não pode dizer algo de bom. Enquanto Xingu dizia isso, ela olhava para Tanhou. Ela foi longe demais. Ela sempre quis irritar essa irmãzinha ao menos uma vez, mas agora que ela fez isso, ela ficou com medo de que tivesse ido longe demais. RMM. Sua técnica é bastante rápida. Eu disse isso. Ishio disse. O que mais? Xingu disse. O que mais Ishio pensou muito. Sua visão mudou para um lugar diferente. Ela é muito bonita. Pumpkin. Não posso negar, ela é muito bonita MSM, só procurem a imagem dela se estiverem preparados para verem spoiler. Xingu tossiu sangue. Ele está elogiando, né? Ele está elogiando, né? Mas o problema era que eles estavam falando sobre o jogo. Ele disse ela é muito bonita, mas isso não significa que não havia nenhum outro ponto bom sobre ela jogar. Tandhou vai ficar com raiva, ela vai ficar com raiva. Xingu abaixou a cabeça e olhou. Tandhou estava mordendo os lábios. Sua mão direita ainda estava apertando o mouse. Se ela fosse Xingu, então ela já teria pego o teclado e começado a esmagá-lo nele. Mas no fim, Tandhou não a era. Ela apenas disse friamente: Diga isso depois que a luta acabar. Não precisa. Eu estava sendo leniente antes. Se não, depois do selo da águia, eu teria usado lâmina da luz cadente, golpe celestial, varrendo o chão, dente de dragão,
palma da flor de rocada, então você morreria. Ishio disse. Então por que você não continuou? Tandro perguntou. Se eu fizesse isso, então eu teria ganhado e levado seus 100 yuans. Mas você realmente não sabe jogar, então isso seria muito injusto. Eu ficaria envergonhado demais para levar seus 100 yuans. Esqueça isso. Ishio disse e então encarou Shengu. Chefe, esses 100 yuans é meu. Você pode deduzir isso do meu salário. Você já concordou. Você, Shengu estava tão irritada que quase morreu. Ela pegou os 100 yuans, amassou numa bola e o jogou. Pegou. Obrigado. Ishio pegou imediatamente. Ele não estava realmente sem dinheiro, mas os cigarros eram como comida e tinham que ser consumidos. De um ponto de vista a longo prazo, ele tinha que se preparar. Se eu perder, eu perdi. Você não precisa pensar nisso. Você pega esses 100 yuans. Tandro levantou-se. Ela pegou os 100 yuans que apostou e os entregou. Esqueça isso. Eu realmente ficaria muito envergonhado se os pegasse. Ishio disse. Pegue-os. Chingu olhou para Ishio. Ela conhecia o temperamento de Tandro. Essa menina estava ansiosa e séria. Se Ishio insistisse em não aceitar o dinheiro, então as coisas não acabariam bem. Ela agora temia que Ishio também fosse um tipo de pessoa que batesse a cabeça contra uma parede de tijolos. Se ele não pegasse o dinheiro, não importando o que acontecesse, então o que ela deveria fazer? Mas no fim, ouviu Ishio dizer: então dê a chefe. Eu a estou devendo. Bastardo. Chutando a bola para mim. Shengu ficou furiosa, mas Tandro tinha intenções diferentes. Tandro não queria enfurecer Shengu, então ela entregou o dinheiro, então sua dívida está paga agora. Vamos lutar outra rodada. Tandro desafiou e se sentou. Shengu sentiu como se suas bochechas estivessem escorrendo lágrimas. Essa era Tandro. Ela não era como Shengu e não começaria a gritar e estrangular outra pessoa. Ela acreditava firmemente que os fatos falavam mais alto do que as palavras e só usaria sua força para deixar o outro lado sem palavras. Devido à essência de prática do campo fixo, vitórias e derrotas não eram contados. O jogador era livre para entrar ou sair sempre que quisesse. Depois que Tandro sentou-se, ela selecionou a opção novamente. Sem esperar que Ishio falasse, ela tirou mais 100 yuans e os colocou sobre a mesa. Ainda é uma rodada e 100 yuans. Embora eu realmente não saiba jogar, espero que você leve isso a sério. Ishio virou-se para Shengu. Shengu espalhou as mãos, isso significava que ela não se importava, o problema é seu. Ok, Ishio também não disse muito e se sentou silenciosamente. A nova rodada começou. Shengu ainda estava atrás de Tenho, mas dessa vez ela só assistiu silenciosamente sem dizer nada. Ela também não faria barulho por nada. A situação era a mesma de antes. Chazindazer ainda perdeu sem sequer tocar na roupa de Lord Green. A única diferença é que dessa foi que Lord Green não mostrou mais misericórdia. Ele tirou diretamente toda a vida de Jazindaze. De novo, Tenho não disse nada além disso. Ela puxou outros 100 yuans e reprimiu. Ela escolheu a opção novamente. Perdeu. De novo. Perdeu outra vez. De novo. Perdeu outra vez. Ishio não dizia nada. Chengu só olhava novamente para a expressão de Ishio. Ela só viu que Lord Green não mostrou nenhum pouco de misericórdia. Concentrando-se e cauteloso, ele não perdeu nenhuma oportunidade. Vicioso e implacável. Muitos clientes do Cibercafé notaram gradualmente essa competição. Alguns clientes frequentes já saíram de suas estações e se reuniram para assistir à cena. A maioria dos clientes frequentes reconheceu Tandro. Para muitos, essa beleza era a namorada de seus sonhos. Como resultados, muitos sabiam que Tandro não jogava glória, mas sua habilidade de pecar não era baixa. Agora que a viram ser reprimida nota por nota, todos ficaram abismados. Quanto ao seu oponente, ele só chegara há 2 dias e fazia o turno noturno, então os clientes frequentes não o reconheceram de imediato. Somente depois de verem a batalha, as pessoas atrás de Tandro exclamaram com admiração: Lord Green, aquele Lord Green do 10º servidor. Sério? Onde? Essa breve observação assustou muitas pessoas. Alguns clientes que ouviram isso juntaram-se à multidão. Tandro e Ishio não ficaram perturbados por isso. Eles continuaram meticulosamente a batalha. Quando Shengu viu as reações dessas pessoas em relação ao Lord Green, ela ficou estarrecida. Ela agarrou uma pessoa que observava. Quem é Lord Green? O personagem mais popular do 10º servidor. 3 primeiras limpezas na aldeia iniciante. O atual detentor do recorde de limpeza da floresta congela e já se juntou à guilda do Riacho Azul. Não. Conheço as pessoas da guilda do Riacho Azul. Depois que Lord Green nos ajudou a estabelecer um novo recorde, ele saiu da guilda. Merda, ele nem almeja a guilda do Riacho Azul.
O que ele quer fazer? Ei, acalme-se. Ele está bem ali. Que onde? Essa multidão que não conhecia os fatos claramente não perceberam que a pessoa a qual Tan-Ho estava apostando dinheiro estava sentada na frente dela. Uau, perdeu novamente. Que rodada é essa? Eu não sei. Quando eu cheguei, já tinha começado. Há 500 na mesa, né? Uau, outra nota. Senhora Tan, vá, vá. Exatamente desse jeito, Tan-Ho perdeu 10 rodadas seguidas. Nessas 10 rodadas, não se podia dizer que a roupa de Lord Green não tivesse sido tocada uma vez, mas aos olhos dos espectadores, eles não viram uma única chance dela ganhar. Os sons de aplausos anteriores já haviam se tornado reconfortantes. Havia também algumas pessoas que começaram a desprezar Lord Green por não ter ternura, sentimentos mais protetores às garotas. De novo, Tan-Ho permaneceu imóvel. Ela gritou de novo, mas depois que ela puxou sua bolsa, ela só pôde olhar fixamente. Ela não podia lutar outra rodada, porque ela não tinha dinheiro.